Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, só quem pode glorificar a Jesus, só quem pode exaltar a Deus. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de poder estar cultuando a Ele na sua casa, juntamente com o seu povo. Convido você que trouxe a sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. A partir do versículo 1. Gênesis 12, 1. Até o 3. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-de do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Meus queridos irmãos, pessoas amigas que estão conosco nesta oportunidade, o texto que nós acabamos de ler é o chamado de Abraão, ou Abrão. Deus chama este homem e lhe faz promessas. Quando você observa para a vida de Abraão, você entende que um relacionamento com Deus, ele vai além de palavras. Um relacionamento com Deus vai além de frases. Tem pessoas que usam frases em seus carros, alguns caminhoneiros usam no paralama de seus caminhões, frases como relacionamento com Deus, Deus guia, o Senhor meu pastor, mas o relacionamento com Deus vai muito além de frases. Um relacionamento com Deus vai muito além de rituais. Tem pessoas que deixam a sua Bíblia aberta na sala, no Salmo 23, Salmo 91. Só que um relacionamento com Deus vai muito além desses rituais. Quando você atenta para os versículos que nós acabamos de ler, você entende que aqui nós vemos um verdadeiro relacionamento com Deus. E é interessante que os textos que nós lemos foram Deus quem proferiu estas palavras. Deus queria ter um relacionamento com Abraão. Então eu entendo, meus queridos irmãos, que um verdadeiro relacionamento com Deus, ele é nos mostrado aqui nos versos 1 a 3. Como identificar um verdadeiro relacionamento com Deus? Como eu posso ter um verdadeiro relacionamento com Deus? Quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia vai nos mostrar desses 3 versículos, primeiro, que um verdadeiro relacionamento com Deus requer renúncia. Um verdadeiro relacionamento com Deus requer renúncia. Observe que Deus chama Abraão e diz: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai. Aqui você observa que Deus estava exigindo dele uma renúncia. Deus está dizendo: tu queres ter um relacionamento comigo? Primeiramente você precisa fazer renúncia. Jesus, em Mateus 16, verso 24, ele diz que quem quiser seguir a ele, ouvir após ele, disse ele: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Relacionamento com Jesus sem renúncia não existe. Relacionamento com Deus sem renúncia também não existe. É por isso que Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4, Paulo diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo está falando sobre renúncia.
quem quer ter um relacionamento com Jesus, é preciso fazer renúncias. Tem pessoas que dizem que são boas, tem pessoas que dizem que são ótimas pessoas, ótimo marido, ótima esposa, mas que na verdade eles não querem fazer renúncias em relação a Jesus e em relação a Deus. O próprio Senhor Jesus falou em João 3, que aqueles que praticam o mal não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, porque na verdade aquele que quer servir a Jesus, aquele que quer servir a Deus, é-lhe necessário fazer renúncia. Meus irmãos, e nós estamos observando nesses últimos dias, que tem pessoas que dizem que frequentam a igreja, que são membros, que fazem parte do corpo de Cristo, mas que às vezes não fazem renúncia, continuam praticando as mesmas coisas de outrora. Mas Deus nesta noite brada através da sua palavra, que se nós quisermos um verdadeiro relacionamento com Ele, é necessário ter renúncia. Renúncia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo de número 3, verso 8, Paulo vai dizer: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Paulo está dizendo: eu tive que renunciar aquilo que eu achava lucro, aquilo que eu achava que era grande, eu tive que renunciar, considerar como esterco, para que eu tivesse a excelência de Cristo. Meus queridos irmãos e pessoas amigas que estão nos ouvindo, é necessário, para termos um relacionamento com Cristo, fazermos renúncia. A renúncia faz parte de um verdadeiro relacionamento com Deus. Foi isso que Deus disse para Abraão: Abraão, sai do teu país, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela. Sem esta renúncia, não tem como haver um verdadeiro relacionamento. É o que o texto está nos mostrando, meus irmãos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está falando de renúncia. Eu tenho que renunciar àquilo que eu quero, eu tenho que renunciar àquilo que eu desejo. Renúncia faz parte da vida cristã. Isso me leva a lembrar de um episódio de um cidadão que estava em um trem, e quando ele estava em um trem caminhando, alguém lhe parou e disse: venha jogar conosco, venha jogar um pôquer conosco. Aquele homem era cristão, olhou para aqueles dois homens que o chamou e disse: eu gostaria de jogar com vocês, mas na verdade é que eu não trouxe a minha mão eu não trouxe para esta viagem. E eles olharam para ele e viram a mão e disseram: e essa mão aí? Ele disse: essa mão não são minhas mãos, essas mãos são mão do meu Senhor, daquele que me comprou. Isto é renúncia, renunciar o que eu quero, renunciar o que eu penso, renunciar o que eu acho. Mas a segunda coisa para um verdadeiro relacionamento, você observa no versículo 2: e eu te farei, ou melhor, versículo de número 1, para uma terra que eu te mostrarei, para uma terra que eu te mostrarei. A primeira coisa é renúncia. Sem renúncia não há relacionamento. E a segunda coisa para um verdadeiro relacionamento com Deus requer confiança. A confiança é a base de um verdadeiro relacionamento com Deus. E os irmãos hão de convir de que se não houver uma confiança, não tem como haver um relacionamento. Se não houver confiança entre marido e esposa, não tem como haver um relacionamento. Se não houver uma confiança entre pai e filho, não tem como haver um relacionamento. Uma confiança é essencial para um relacionamento. E Deus disse a Abraão: tu queres ser meu amigo, Abraão? Então renuncia e confia na minha direção. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. A confiança em Deus, a confiança em sua palavra, a confiança em sua direção. E é interessante, meus irmãos, que Deus não dá para Abraão um mapa, Deus não dá para Abraão uma bússola, Deus não dá para Abraão um GPS. Deus disse a Abraão: sai e confia, porque eu vou te levar a uma terra que eu te mostrarei. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Confiança é tudo, meus irmãos. A confiança é tudo. Você está peregrinando nesta terra, você tem a tua luta, tem a tua aflição, mas você olha para a Bíblia Sagrada e você confia na palavra do teu Deus. Há um lugar de descanso para nós, há uma morada eterna. Confie nas promessas de Deus. Oh, aleluia. Confie nas promessas de Deus. Confie, tenha confiança na grandeza de Deus, porque sem esta confiança, meus irmãos, não tem como nós termos esse relacionamento com Deus. É por isso que Paulo vai escrever na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, que nós andamos por fé e não por vista. Fé só tem aquele que confia nas palavras e nas promessas de Deus. O Senhor Jesus, é interessante que quando você vai para Josué, quando Josué ele substitui a Moisés, e Deus disse para ele, Josué, eu vou exaltar o teu nome diante do povo. Hoje o povo vai saber que assim como eu fui com Moisés, eu estou contigo. E Deus disse, Josué, pega os sacerdotes, coloca a arca no ombro deles, e vocês vão passar o Jordão. A Bíblia diz que o Jordão estava cheio, irmãos, até as suas ribanceiras, transbordando. E Deus disse, Josué, vai, porque vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram antes. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes pegaram a arca e tocaram no rio Jordão, alguém poderia pensar que o rio Jordão se abriria, como Deus fez com Moisés no Mar Vermelho. Mas o Jordão não se abriu, e eles começaram a andar, e o Jordão não se abriu. Mas a Bíblia diz que lá na cidade de Adá, Deus vedou a água, e a água não desceu mais, de maneira que a água foi baixando, 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 e o povo passou a pé enxuto do outro lado, porque confiou em Deus, confiou na promessa de Deus. E a Bíblia diz que o povo olhou para Josué e disse, Josué, Deus é contigo, e assim como nós fomos com Moisés, nós também seremos contigo. Confie nas promessas do teu Deus. Confie nas promessas que Deus te fez. Confie nas promessas do teu Salvador. Ele prometeu nos buscar, João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Eu virei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Só quem confia nesta promessa de Jesus, levanta a mão e glorifique a Deus. Oh, aleluia. E em último lugar, meus irmãos, um verdadeiro relacionamento com Deus, ele implica em colocá-lo acima das circunstâncias. Um verdadeiro relacionamento com Deus implica em colocá-lo acima das circunstâncias. O grande problema hoje de muitos cristãos é que estão olhando mais para as circunstâncias em vez de olhar para o seu Senhor. Em vez de dizer para o problema, eu tenho um grande Deus, dizem para Deus que tem um grande problema. Olhe para as circunstâncias, mas olhe na perspectiva de Deus. O Deus que prometeu para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, vou te fazer uma grande nação. É o Deus que cumpriu, é o Deus que cumpriu, é o Deus que cumpriu. Quem pode glorificar a Deus? Amém.